Fala, meu querido amigo empreendedor, empresário de sucesso na estética automotiva. Hoje eu venho com um assunto bem legal. A gente vai tratar hoje sobre 5 coisas que vão fazer você evitar gastar dinheiro e tempo desnecessariamente. Vamos comigo? Como eu sempre bato na tecla, né, pessoal? O mercado da estética automotiva no geral, do embelezamento automotivo, ele está em crescimento, sim e não. Ele já não cresce mais como ele crescia há 3, 4, 6, 10 anos atrás. A gente tem sempre uma escala de crescimento, onde quando a coisa inicia, ela tende realmente a crescer rapidamente. Mas vai chegando um momento em que você chega no ápice desse crescimento, que é a crista desse crescimento, onde ela começa a estagnar o crescimento, para logo à frente ela começar um declínio, ou seja, ela já não vai ter mais espaço, ela já não vai ser mais tão vantajosa para quem vai iniciar nesse ramo, tá? Então não é esse o ponto que a gente vai chegar hoje, mas é só para trazer um panorama de explicação para você. Então assim, o primeiro ponto, o que é fundamental antes da gente começar, né, o nosso negócio na área da estética automotiva, é a gente ter um propósito fundamental, tá? É um ponto de partida que ele junta a parte emocional, junta a parte social, a parte profissional. Ele vai abranger e fazer um apanhado de todas as áreas da nossa vida para que tudo isso junto te entregue uma estrutura para que você consiga iniciar, executar e permanecer nessa sua jornada, tá? Então o propósito, gente, é algo importantíssimo. E aí você pode pensar no primeiro momento, poxa, meu propósito principal é ganhar dinheiro, é sustentar a minha família, é eu largar esse emprego que eu estou infeliz e fazer aqui uma coisa que eu gosto, que eu acho legal. Beleza, esse primeiro combustível, tá? Nessa primeira fase, ele pode ser até interessante, né? Ele pode começar aos poucos, abrindo um pouco a sua mente, para que você comece de fato a ponderar, né, a abertura, né, do negócio da estética automotiva, da sua loja ou do seu delivery, né? No entanto, isso é um combustível muito ralo, ele é muito dissolvido, ele é muito fraco. Porque entenda uma coisa, você que ainda não entrou no ramo do empreendedorismo, você que ainda não começou de fato, né, a vivenciar as fases de ser um empresário, pode parecer tudo muito bonito, pode parecer tudo muito tranquilo, entre aspas, né? Eu acredito que vocês tenham um pouco de noção a respeito disso, mas em certo ponto isso pode parecer uma jornada nem tão complicada quanto parece. Mas creia no que eu estou te falando, é muito mais complicado do que você imagina ser. É isso aí, é aquele velho ditado, né? Não tem nada pior que não possa piorar ainda mais. Então sim, você quando decidir de fato, né, ser um empreendedor, se tornar um empresário, você vai vivenciar dificuldades terríveis. Você vai passar por momentos de escassez, por momentos turbulentos, momentos emocionalmente muito desestabilizantes, tá? E que se você tiver só com esse combustível do eu vou começar porque eu quero ganhar dinheiro com isso, porque é um negócio que eu gosto, eu sempre gostei de carro, esqueça isso, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu já quero incentivar você a avaliar algo mais profundo, a gente ultrapassar mais uma camada nesse propósito. Porque ganhar dinheiro, gente, você consegue ganhar com qualquer coisa, tá? Hoje, se você abrir uma sorveteria, você ganha dinheiro. Hoje, se você abrir uma loja de açaí, você ganha dinheiro. Hoje, se você abrir uma loja de roupa, você ganha dinheiro. Renaudet, você ganha dinheiro. Lembra da Renaudet, né? Quem é mais antigo lembra da Renaudet. Perturbação. Mas, quando a gente de fato quer entrar na jornada do empreendedorismo, a gente precisa de algo mais profundo, algo mais sólido, uma base que vai sustentar a gente de uma forma muito mais segura, tá? Então assim, pense não somente nessa questão financeira, tá? Ou no seu sonho, mas pense
no porquê e no para que a sua empresa ela vai ser desenvolvida, evoluída, performada, e ela vai de fato gerar, né, impactar na vida dos seus clientes, na vida do bairro onde a sua loja estiver, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, tá? Porque o empreendedor, o empresário, ele constrói legados, ele deixa marcas, né? E infelizmente a gente tá cheio de gente aí que não deixa marca nenhuma, não tem legado algum, de forma muito sintética conseguiu algum sucesso e vive de uma forma muito superficial esse negócio. Mas eu quero te chamar para um outro lado. Eu quero te chamar para realmente criar algo consistente, algo profundo, algo que gere interesse verdadeiro em quem você vai se comunicar. Quando a gente cria um propósito, a gente consegue chegar em um ponto de conexão com o nosso cliente muito mais profundo, muito mais íntimo do que apenas um prestador de serviço consegue. Sacou essa ideia? Pegou esse exemplo que eu dei? Uma coisa é você se conectar comigo aqui através desse vídeo, uma coisa é você se conectar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com um familiar próximo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você obviamente vai priorizar fazer alguma coisa para o seu familiar próximo ao invés de alguém que está distante. Então, a geração de interesse que tem que ter entre você, a sua empresa e o seu cliente tem que ultrapassar a barreira apenas da prestação de serviços, tá? Ela tem que gerar experiências positivas, ela tem que gerar encantamento. Gente, isso às vezes pode parecer meio papo coach, mas me fala você já foi em algum lugar, né, simples, comum, básico, ok, você só foi ali para resolver o seu problema? Por exemplo, você vai num China para você comer um pastel porque você tá com fome ali na hora, quer fazer um lanche rápido, quer tapar um buraquinho para você poder chegar em casa e de fato jantar, almoçar. É uma coisa. Agora, quando você, planeja, se programa, chama sua esposa, sua namorada para poder sair num restaurante um pouco mais chique, um pouco mais bonito, né? É um restaurante que não é habitual, é um restaurante que tem toda uma estrutura diferenciada, uma comida diferente. É a mesma coisa? Óbvio que não é. Até porque a sua motivação foi diferente para as duas opções. A primeira você só queria resolver um problema rápido. A outra não, a outra você queria ter experiência. Entende? E se você colocar na ponta do lápis, ou melhor, se você colocar na balança, o que vai te gerar maior alegria, maior memória afetiva? Não vai ser esse restaurante que te marcou um momento especial, você vai sempre contar, você vai sempre falar, poxa, eu fui naquele lugar, do que o China. O China sempre vai estar lá. E possivelmente em alguns momentos da sua vida você vai lá no China. Mas aquilo ali não vai te trazer peso de vida, peso emocional, peso na sua cabeça. Não vai ter um lugar guardado na sua cabeça para aquilo lá. O China só vai aparecer quando você precisar de uma coisa rápida, emergencial e que tu sabe que vai, assim, naquele instante, dá um tapinha no teu problema. Agora, quando você quer uma coisa diferente, uma coisa melhorada, aí você já puxa lá na memória, eu conheço um lugar. Então é esse tipo de correspondência, de ligação que você precisa ter com o seu cliente. Segundo ponto, pessoal, é a respeito da estrutura que a sua empresa vai ter, tá? Eu não vou falar aqui muito de delivery, tá? Embora seja uma prática ok, porque para mim não serviu. Eu já fui delivery, hoje eu aposto 100% em loja física, espaço, endereço, CPF, CEP, quer dizer. Então, a forma com que a sua estrutura vai se apresentar também vai, de fato, influenciar no seu faturamento
na lembrança do seu cliente e também na vida útil da sua empresa. Ela vai durar mais tempo. E eu não estou falando aqui de você, poxa, olha, você tem que começar com uma estrutura extremamente pomposa, cheio de LEDs e lâmpadas e pinturas e não sei o que, desenhos e quadros e pisos. E não estou falando nada disso, eu não estou falando de custo, eu não estou falando de você parecer um ambiente caro, rico, requintado, eu não estou falando disso. Eu estou falando de organização junto com o propósito que a gente falou lá atrás. O mais importante para você começar é ter um espaço organizado. A questão é aqui, ó, é na mentalidade. Seu espaço tem que ser organizado, minimamente. Ah, eu não tenho prateleira, Guilherme. Ah, eu não tenho iluminação de spot, eu não tenho LED tubular. Esqueça isso. Nós estamos falando de mentalidade, a forma com que você vai lidar com o seu espaço. Para isso você precisa desenvolver processos, você precisa desenvolver práticas diárias para que aquele ambiente esteja sempre harmonizado. Você, para fazer um serviço, obrigatoriamente você vai ter que criar processos. Você não vai ficar fazendo tudo, cada dia de um jeito. Ah, hoje eu acordei desse humor, vou fazer dessa forma. Ah, amanhã acordei de tal jeito, eu vou começar pela parte de dentro. Ah, não, hoje eu vou começar pela parte de fora. Ah, não, agora eu deixo a roda por último. Ah, não. Esqueça isso, crie processos. O processo, ele vai te ajudar a identificar do início ao fim onde você está acertando, onde você está errando, e vai te gerar um relatório ao longo do tempo para que você consiga analisar o que você pode melhorar, o que você está em deficiência e precisa consertar nesse processo, e como você pode até aprimorar aquilo ali para acontecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais detalhada, e você ir, de fato, lapidando esse processo aí para te gerar o melhor benefício possível. Então pense na sua estrutura de forma organizada, tá? Não pense de forma luxuosa. Óbvio, se você tem recursos, cara, se você, tem com quem contar, tem alguém aí te alavancando, meu irmão, mete bronca, vai com tudo, vai com o melhor que você tem. Sempre de forma organizada, sempre de forma prudente, sempre objetivando entregar a melhor experiência para o seu cliente. Não pense em como você simplesmente acharia interessante o local da sua loja ser, mas pense principalmente como este ambiente pode acolher melhor o meu cliente. Aqui no caso da nossa loja, esse lugar aqui que eu estou agora gravando o vídeo, é o lugar onde a gente deixou separado para o nosso cliente que precisa trabalhar de home office ou fazer alguma atividade enquanto o serviço no carro dele está acontecendo. Obviamente que nem em todos os casos, na minoria, na verdade, o cliente vai passar um dia inteiro aqui esperando uma higienização ficar pronta ou um outro serviço mais longo. No entanto, numa lavagem, num tratamento mais rápido, de 1 hora, 2 horas no máximo, ele vai ter o conforto de poder estar aqui com uma tomada, uma iluminação, uns quadros motivacionais, uma plantinha que é sempre legal, uma bancadinha bonitinha, organizada, um ambiente todo climatizado, com um banheiro, tem água, tem café. Nossa, Guilherme, que legal, muito show. Sempre foi assim, Guilherme? Não, eu nunca comecei assim. Isso foi uma evolução, isso foi uma jornada. E hoje a gente está aqui, graças a Deus, podendo entregar esse benefício para o nosso cliente, essa experiência para ele. Então, assim, a gente não pensou no que seria mais legal para a gente. A gente pensou, poxa, vamos imaginar que tipo de benefício, de conforto e comodidade a gente pode entregar para o nosso cliente. Então é assim que a nossa cabeça tem que funcionar. Não quer dizer que você vai agradar o seu cliente em tudo, fazer de tudo por ele. Não é isso. Até porque isso é um caminho que, se você pegar uma direção errada, você acaba se tornando refém do seu cliente. E não é por aí que a gente quer chegar. Você precisa focar sim no seu cliente, manter um direcionamento específico para ele, mas não para que ele monte em cima da sua empresa, mas para que a sua empresa consiga acolher e segurar esse cliente com você, tá? Então, fica ligado nesse ponto. Terceiro ponto
bom, eu preciso entregar muito bem o meu serviço, eu preciso ter, né, o meu serviço bem executado. É verdade, isso é o mínimo, né? Mas, infelizmente, você entregar um bom serviço, você fazer a operação da tua empresa de forma excelente, né, cuidadosa, sempre fazendo o seu melhor, não vai ser o suficiente para que você aumente, estenda, prolongue a jornada saudável da sua empresa. Obviamente que quando você está no começo, naquele primeiro período, executar um bom serviço é fundamental e é prioridade. Talvez vai ser 80% do que você vai fazer vai estar focado em entregar um bom resultado. Mas isso é uma primeira fase. Então isso vai te levar sim, né, em um bom tom, em uma boa visualização até um certo ponto. Tem outro ponto em que isso daí vai... Deixa eu só formular melhor. Isso sempre vai precisar ser contínuo na vida da sua empresa. Oferecer o melhor, isso é o básico. Qualidade é obrigação. Então, depois desse ponto, você vai ser chamado a atenção para desenvolver outras questões. Quando você chegar no seu faturamento teto, com esse recurso de fazer o melhor, você vai ver, poxa, caramba, eu estacionei. E agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar, adicionar, melhorar, aprender? E aí a palavra. Dali em diante você vai precisar adquirir novos conhecimentos, principalmente conhecimentos que não estão ligados à operação, não estão ligados aos cursos de execução técnica de estética automotiva que você fez. Vão ser cursos, vão ser mentorias, vão ser acompanhamentos, vão ser conteúdos que vão levar a tua cabeça a assimilar processos de áreas empresariais. Se você deseja de fato ser um empresário de sucesso, ter uma empresa que não vai afundar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, você precisa de fato estudar como empresas conseguem performar, o que elas necessitam para que elas vençam cada etapa da vida útil dessa empresa. E você vai estar à frente disso tudo, porque você é a cabeça pensante, você é o que deu o pontapé inicial nesse projeto. Você vai poder chamar, obviamente, outras pessoas para te ajudar. Por exemplo, né? Você sabe que quem não é visto não aparece. Então, beleza. Você começou ali na sua rua, no seu condomínio, com seus familiares. Mas e aí, como é que você vai fazer para atingir uma esfera maior de pessoas? Como é que você vai conseguir atingir oportunidades mais distantes? Você só consegue isso aparecendo para essas oportunidades mais distantes. E um dos meios fundamentais da gente aparecer de forma mais distante, sem sair do nosso lugar, é através do marketing, é através do digital, é através do Google, é através do Instagram. E aí você, de fato, vai começar a ter a necessidade de desenvolver habilidades digitais, onde você vai entender como fazer uma postagem, como tirar uma boa foto, como realizar estratégias para você, através do tráfego pago, conseguir atingir outros clientes, ou você vai contratar uma pessoa para realizar essas outras tarefas que ou você não tem tempo de aprender ou você não tem capacidade de aprender. Mas se você tem recurso, utilize isso ao seu favor. Contrate empresas ou profissionais capacitados, tá? Para que você consiga abraçar essas outras áreas da sua empresa, tá? E aí você vai ver que você vai começar de fato a escalar, você vai começar de fato a subir os níveis, vai começar a chegar mais clientes, vai começar a aparecer para mais pessoas, o seu público-alvo, ele vai te enxergar, ele vai começar a vir até você, vai pedir orçamento, vai pesquisar sobre você, e isso tudo, dali para frente, também vai começar a te gerar uma necessidade de aprender algo novo, a estruturar melhor o seu local, você já vai pensar numa reforma, você já vai pensar em contratar outras pessoas, e daí a importância de desde o início você já ter processos estabelecidos, porque quando você tem os processos estabelecidos,
quando você entra na fase de contratação, você consegue manter o seu padrão. Então, os clientes que estão com você até hoje, eles vão continuar desfrutando do mesmo padrão que você entrega para eles, mesmo não sendo você em full time ou, na maioria das vezes, metendo a mão ali para entregar o resultado. Então, saber ter esse feeling, ter esse acompanhamento, né, entender as fases dos processos de crescimento da sua empresa é fundamental. Fica ligado nisso daqui, tá? Porque se você não começou ou se você já começou e se identificou com alguma dessas etapas, deixa aqui no comentário onde você está, como você está, quais são suas dificuldades hoje, que a gente vai tentar se ajudar junto, a gente vai ler os comentários e a gente vai compartilhar conhecimento até para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Quarto ponto, não menos importante, tá? E eu demorei um bocado para de fato valorizar esse quarto ponto, que é você ter um acompanhamento. É você não passar muito tempo da sua jornada sozinho. E o que eu quero dizer com isso? Além dos cursos, além dos conteúdos de capacitação, tá? É muito importante você ter pessoas ao seu lado. No início, às vezes você não tem recursos, você não tem dinheiro, de fato, para poder investir o mínimo. E você às vezes contar com um familiar, contar com um amigo próximo, isso é um divisor de águas. Porque esse início ele é muito complicado. Essa primeira fase ela é muito dolorida, porque é onde você tem pouco para investir, mas precisa ganhar muito. Então a balança fica muito descompensada, ela não equilibra. E quando você tem com quem contar, isso acaba deixando esse processo mais leve. Não vai ficar mais fácil, ele só vai ficar mais leve, entendeu? Então, depois que você passa nessa primeira etapa, e aí você já inicia a sua jornada, já consegue andar com as próprias pernas, financeiramente falando, né? É normal que se você não tem contato com outras pessoas do seu ramo, e isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, você ter esse network, você ter essa conversação com outras pessoas é muito importante. Para quê? Para que você identifique a sua fase, para que você ajude outros a passarem pela fase que você já passou e para que você aprenda com outros que estão adiante de você. Então ter um network é fundamental. Assistir conteúdos de valor, de qualidade é fundamental, porque assim como a gente aqui, a gente oferece, né, um conteúdo gratuito de valor, você também vai encontrar outros canais, né, gratuitos de conteúdo de valor e que vão te ajudar muito nessa jornada. E principalmente é você ter alguém fixo contigo, é você ter um ombro amigo, você tem alguém com quem contar. E eu demorei bastante para entender um pouco dessa questão, porque sempre gostei de trabalhar sozinho, né? Eu tinha sempre uma mentalidade de que se você quer fazer bem feito, né, faça você mesmo. Mas nem sempre é assim, né? Vai chegar uma fase da sua etapa de negócio, né, de empreendimento, que você vai precisar de outra pessoa. Você vai precisar de alguém, talvez, para te acompanhar, servir de suporte, ou talvez de alguém que esteja a passos maiores que você para te puxar, para te mostrar o caminho. E o pessoal da nossa mentoria 360, né, tem esses benefícios todos. A gente tem uma comunidade aberta lá para ter essa interação e também fazemos acompanhamento personalizado. Mas eu não quero focar nisso aqui agora. O que eu quero te atentar nesse momento é para que você de fato compreenda a relevância de não estar só. Vai passar alguns momentos na sua jornada em que você talvez pense em desistir, que você talvez pense em abandonar aquele sonho lá atrás que você teve, e aí é onde a gente começa a escalar todos esses pontos que a gente viu aqui, para você entender como lá atrás, aquele
aquela âncora, aquele porto seguro do sonho, já não vai te sustentar mais aqui na frente. Então, você precisa ter uma bagagem emocional muito grande, porque as dificuldades, e muitas delas que não estão sob o seu controle, vão afligir o seu negócio, vão mexer com a tua estrutura. E para você ter sabedoria, para você ter entendimento, para você ter consistência e não abandonar o barco, se ele não deve ser abandonado, é necessário você não estar sozinho. Porque o sofrimento de você estar sozinho, ele é muito profundo, machuca. E você não poder contar com alguém, trazer esse peso da jornada solitária, nesse ponto aí, que acontece muitas vezes, é muito complicado. Você fica perdido, você não sabe qual ação tomar, você não consegue compreender o contexto que você está vivendo naquele momento, e você pode investir dinheiro errado, você pode acabar investindo tempo da forma errada, você pode de fato tornar aquele momento a ruína do seu negócio. Então, não ande sozinho. Bom, e o quinto ponto, se você que ficou aqui até o fim, eu quero informar para você que nós temos 3 vagas disponíveis para o nosso processo de mentoria estética 360, 3 vagas gratuitas. Você vai clicar no link aqui da descrição, onde você vai preencher um formulário, e a gente vai analisar esse formulário e nós vamos escolher 3 pessoas para participarem desse acompanhamento, dessa mentoria, que vai durar 3 meses. São 3 meses estruturados para que você consiga de fato sair do zero e ter um traçado, um caminho elaborado para você alavancar o seu negócio. E se você já tem o seu negócio, a gente também vai colaborar muito para o avanço e para a escala desse teu sonho. E ele vai se tornar algo estruturado, ele vai de fato permanecer durante o tempo. Ele não vai ser como a maioria dos negócios, que abrem e fecham. Então, se você quer isso aí para a tua vida, para o teu negócio, para o teu empreendimento, se você está disposto a investir tempo, investir conhecimento, investir de fato todos os seus esforços para fazer dar certo, a gente vai te dar a mão nesse processo de mentoria, tá bom? Bom, esse vídeo ficou por aqui, espero que você tenha gostado e que os nossos conteúdos estejam ajudando você a abrir a mente, a ter uma percepção mais abrangente a respeito de abrir um negócio no ramo da estética automotiva, e que você continue nos acompanhando e compartilhe esses conteúdos para ajudar mais pessoas. Forte abraço!